Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Camila Soares, eu sou a filha da serpente. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal. Hoje eu vou falar sobre xamanismo, então se você gosta desse tema, já clica aqui no gostei, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para receber mais vídeos. Esse vídeo foi um tema sugerido pela Érica. A Érica já está acompanhando aqui há um tempo, espero que ela veja esse vídeo. Érica Cruz, se eu não me engano o nome dela. Então, ela perguntou sobre a diferença entre o xamanismo e o neo-xamanismo, né? Para eu explicar melhor a minha visão, eu vou dividir em três nomes, que seria o xamanismo tradicional, o neo-xamanismo e o xamanismo universalista, que é muito confundido com o neo-xamanismo como se fosse uma coisa só, mas na verdade é como uma vertente à parte. Mais uma vez eu gosto de lembrar, como eu sempre lembro nos vídeos, que o que eu vou dizer aqui é a minha opinião, meu ponto de vista dentro da minha vivência, da minha experiência, né? Eu já pratico o xamanismo desde 2013, não é muito tempo, né? Mas enfim, vamos lá. O xamanismo tradicional, na minha visão, é o xamanismo praticado dentro do contexto tribal. É aquele xamanismo praticado por um povo ou por uma nação indígena específica, dentro da sua própria tradição. Então assim, não importa se você, por exemplo, se você é um branco, se você é uma pessoa não indígena e você foi lá e você aprendeu dentro daquela tradição, foi iniciado naquela tradição e faz sem adaptações, exatamente como aquela tradição ensina, então isso é o xamanismo tradicional. Agora, se você é uma pessoa que foi iniciada, de repente, em várias tradições nativas ou em uma tradição e você traz isso para o contexto urbano de uma forma adaptada, aí isso já se torna o que a gente vai falar adiante, que é o neo-xamanismo. Acho que xamanismo tradicional é isso, assim, para mim não tem mais muito o que dizer. Não vou nem dizer que é o verdadeiro xamanismo, porque isso soaria até um pouco preconceituoso, na verdade. Não é que é o verdadeiro xamanismo, né? Mas é o xamanismo tradicional, né? Está atrelado à tradição. É basicamente isso mesmo, tá? Então, por mais que a pessoa seja iniciada e tal, se tem adaptação, já não é xamanismo tradicional. Esse é o ponto. Falando sobre o neo-xamanismo, então. O neo-xamanismo é toda vez que uma pessoa branca, uma pessoa não indígena, independente de ser branco ou não, mas uma pessoa não indígena, que não está inserida dentro de uma tradição específica, ela se inicia, ou ela, mesmo que esteja dentro de uma tradição específica, ela abrange outras tradições. Quando traz adaptação para o meio urbano, a gente tem o neo-xamanismo, que na verdade é um xamanismo moderno, que tem muitas referências do xamanismo tradicional, só que aí dentro desse contexto ele vai ser mais aberto, por exemplo, porque quando a gente fala em xamanismo tradicional, a gente pode falar, tem os norte-americanos. Dentro do continente, né, ali do norte da América, existem várias nações, em cada nação é um xamanismo. Por mais que, assim, o xamanismo ameríndio, de uma forma geral, ele é muito parecido, né? Ele tem muitos pontos comuns, né? Que você encontra em todas as Américas, como o uso do tabaco, o uso da ayahuasca, mas inclusive outras nações não utilizam a ayahuasca, né? No México eles utilizam mais o peyote, né? Aí no Equador também, mas eles também utilizam a ayahuasca. Então, assim, eles vão ter pontos comuns, né? O uso do cachimbo, da chanupa, mas não vai ser exatamente igual, vão ter regras diferentes, né? É como se cada xamanismo de uma tradição fosse uma religião, é um modo específico daquele povo, daquela nação, de fazer o seu religare com o divino. Então, quando a gente fala em neo-xamanismo, a gente entende que o neo-xamã, que é o xamã moderno, o xamã urbano, né, ou xamanista, né, acho que fica melhor, porque nem todo mundo é xamã, né, xamã é um título sacerdotal praticamente. Então o neo-xamanista ou o xamanista urbano, ele pode utilizar de várias tradições, ele pode beber de várias fontes, porque ele não está ligado a uma tradição específica. Então o neo-xamanista, ele pode estar usando elementos
dos povos nativos norte-americanos, seja de qual nação for, ou também assim dos povos peruanos, dos povos latinos de uma forma geral, dos taitas, colombiano, pode beber de várias fontes, sem problema nenhum. Por isso que é chamado de neo-xamanismo, porque é o xamanismo moderno. Aí a gente tem uma confusãozinha aí, que é o xamanismo universalista. O xamanismo universalista, gente, é o caos do xamanismo. Para quem não conhece magia do caos, pesquise. A magia do caos é uma vertente de magia onde você utiliza vários sistemas mágicos, né, sem necessariamente se vincular a nenhum sistema religioso de uma forma definitiva. O xamanismo universalista ele vai ser um pouco assim, tá? Porque o xamanismo ele é a essência de todas as religiões. E o que é ser universalista? O universalista é aquela pessoa que acredita que todas as religiões de todas as culturas são caminhos para o religare, são caminhos válidos. E que no fundo todos esses deuses, divindades, seres, são todos filhos, emanações de uma grande fonte primordial, vistos sobre óticas culturais diferentes ou que se manifestam de formas diferentes para determinada cultura ou outra, para que sejam entendidos. Então, quando a gente leva isso para o contexto xamânico, a gente entende que isso é uma coisa que eu já falei. Se você não viu, assiste o vídeo onde eu explico o que é xamanismo. O xamanismo não é uma religião. O xamanismo ele é a essência de todas as religiões. É aquela religiosidade primal que começa na época dos povos mais primatas, primitivos, né? A gente tem registro de atos rituais até mesmo assim na época das cavernas, paleolítico, né? Eles encontram ali pessoas que eram enterradas em posição fetal e jogavam ali pó de cor vermelha, representando sangue, ou conchas. Então, isso são indícios de atos ritualísticos, né? E quando você vê a pessoa enterrada na posição fetal dentro da terra, você entende que a cosmologia ali, apesar de não ter um pensamento tão linear naquele tempo, a cosmologia ali entende a terra como uma grande mãe. Daí, por isso, enterrar a pessoa na posição fetal no ventre da mãe terra, né? Aquele entendimento que da terra todos viemos, a ela retornaremos. A essência de todas as religiões é o xamanismo, né? O xamanismo, ele está muito ligado ao culto à natureza como uma divindade, a consciência de unidade com o todo, não só com os outros humanos, mas com todos os seres, os animais, os vegetais e toda forma de vida. Então, em todas as religiões a gente encontra ali alguma coisinha do xamanismo. Você tem, no catolicismo você tem defumação, até mesmo aquela tradição do pão e do vinho, é uma coisa que vem de antigos camponeses pagãos, né? Que representa aí, o pão representa o trigo, que é o deus, né, dos vegetais, e o vinho é representar o sangue. Então, assim, em todas as liturgias religiosas de todas as culturas existe uma essência xamânica, porque todas as religiões, elas modernas, elas evoluíram de um xamanismo, porque existiram povos primitivos em todos os lugares do mundo, e esses povos foram evoluindo, se desenvolvendo e criando seus sistemas religiosos de uma forma mais moderna. Então o xamanismo está na essência de tudo. Então, como é que a gente leva para o contexto xamânico o universalismo? Então a gente entende que todas as religiões são caminhos que levam à mesma fonte, né? E aí a gente entende também que, em essência, quando a gente volta lá no passado de todas as religiões, a gente encontra o xamanismo. O xamanismo russo, o xamanismo celta, o xamanismo africano. Então você encontra tudo isso. Claro que o xamanismo universalista é um neo-xamanismo, mas a característica principal dele é que ele não vai beber somente de fontes de tradições nativas. Ele já vai pegar, em essência, aquilo que é xamânico das tradições modernas. Então vamos
dar um exemplo assim, por exemplo, dentro do contexto xamânico se faz rituais de cura, se tem muito aquele ideal da transformação interior, né, da cura, né, do ser, né, de uma forma geral. Então aí a gente tem rituais de cura, como por exemplo, há rituais de ayahuasca. É um estilo de ritual de cura que busca uma reconexão com o nosso ser, com a nossa essência e transformação interior, que é um ritual xamânico. Daí você tem, por exemplo, a Grande Fraternidade Branca. Dentro da Grande Fraternidade Branca você tem o Raio Violeta, você tem Saint Germain, que é uma entidade, né, é um mestre, né, considerado, dentro daquele contexto, ele é considerado um mestre. E esse ser, ele trabalha ali com energias de transmutação. Então você tem ali Saint Germain da Grande Fraternidade Branca sendo responsável pela transmutação. E transmutar e se tornar um novo ser e se reconectar com a sua presença divina, isso não é um conceito xamânico? Em essência é xamânico. Então você de repente pode fazer ali um ritual de ayahuasca onde você vai tá comungando com a energia de Saint Germain, do raio violeta, ou, por exemplo, dentro do contexto da Umbanda, você tem o Orixá Nanã, ou você tem o Baluaê, que representa as passagens, as transformações. Então você pode também trabalhar com a energia dos orixás. É como se o xamanismo universalista, ele pegasse o xamanismo, né? Acho que o foco principal é o xamanismo, é essa consciência do somos todos um, da unidade, da transformação interior, da cura, da reconexão com o eu, da reconexão com a terra. E se utiliza de várias ferramentas, vários sistemas, desde que eles não estejam em desacordo entre si. Desde que esses sistemas não estejam em desacordo com a essência da sabedoria xamânica. A essência da sabedoria xamânica são as leis naturais, as leis universais, né? Que inclusive eu falo nesse vídeo aqui um pouco sobre leis naturais, leis universais. O que acontece? Dentro da essência do xamanismo, essas leis, elas fundamentam tudo aquilo que a gente chama de xamanismo, que é aquilo do você colhe, você planta, somos todos um, da terra viemos, da terra retornaremos, o sol sempre tornará a brilhar. Tudo isso são movimentos da natureza que trazem grandes ensinamentos, profundos ensinamentos para a nossa vida. Então, toda religião que não fugir, toda tradição espiritualista, espiritual, religiosa, que não fugir do somos todos um, do eu preciso buscar a minha transformação interior, me reconectar com todos os seres, me harmonizar com a terra, encontrar o meu verdadeiro eu, me curar enquanto ser, tudo isso não está em desacordo, né? Então são sistemas que podem ser usados. Agora, tudo aquilo que for religioso, que for de segregação, de separação, de preconceito, não dá para usar dentro do contexto xamânico, tá? Não é fazendo uma crítica, mas só pontuando, porque eu acho importante. Existem pessoas que colocam às vezes músicas evangélicas em rituais de xamanismo com ayahuasca. Eu acho isso problemático. Na minha experiência, eu quando participei de um ritual tive essa vivência, né, de ter experienciado ouvir esse tipo de música no ritual, não ressoou comigo, não me fez bem. As religiões evangélicas, elas acreditam num único Deus. Elas têm essa crença num único Deus. Então, isso está em desacordo com o universalismo, que é uma coisa que acredita que todos os caminhos levam a Deus, que todos esses deuses são apenas visões diferentes, visões culturais, roupagens culturais para uma divindade suprema. Aí dentro do xamanismo a gente vai chamar isso de grande espírito, grande mistério, Wakantanka, Nhanderu, Tupã, vai depender da tradição, né? De uma forma geral, isso já vai contra o universalismo, né? E aí você acaba indo contra o xamanismo também, porque quando você tem uma religião que preconiza a ideia de um povo escolhido, você sai do somos todos um. E isso é um elemento essencial do xamanismo. Então,
é um exemplo de uma crença que não está em coesão, não ressoa com o xamanismo universalista. Então, a gente tem que entender que xamanismo universalista não é uma bagunça, não é um ritual assim, aleatoriamente com músicas de várias religiões. Tudo tem que ser coeso, tudo tem que fazer sentido. Essa coisa da modernidade, né, levou muito aquela coisa das pessoas fazerem rituais com músicas gravadas. Eu também faço meus rituais com músicas na caixinha de som, porque infelizmente nesse momento eu não tenho possibilidade de estar cantando o trabalho inteiro, de ter uma pessoa que cante junto comigo para fazer os meus trabalhos. Uma coisa assim aleatória aqui à parte, eu fui DJ, né, e dentro desse aprendizado como DJ, né, do curso que eu fiz e de tudo que eu experienciei, eu aprendi uma coisa. Dentro da vida do DJ tem aquela coisa chamada setlist. Setlist é tipo toda aquela música todas as músicas que aquele DJ vai tocar e mixar em uma festa, por exemplo. E eu aprendi que um setlist, ele conta uma história. Ele tem um começo, um meio e um fim, né? E se para uma festa isso precisa ter, né, começo, meio e fim, precisa ter coesão, imagine para um ritual, meu Deus. Então, gente, xamanismo universalista não é uma bagunça, né? O xamanismo não é uma bagunça. Tudo tem que ser coeso entre si para que o sistema possa ser utilizado. Então, se eu vou trabalhar com determinada egrégora e quero utilizar uma outra egrégora, essas egrégoras elas não podem estar em conflito. As suas energias não podem ser conflitantes, elas têm que estar em harmonia, elas têm que ter coesão, elas têm que ressoar uma com a outra. Entende? Então, você tem, como eu citei, tem aí o Saint Germain, a vibração de Nanã, de Obaluaê, os pretos velhos, né, que carrega essa vibração também. Você tem dentro das tradições xamânicas no geral, a serpente ou a cobra, a jiboia, né, como um ser que representa aí, um animal de poder representando a transmutação. Então a gente tem várias coisas aí que são coesas. Então você não pode simplesmente jogando músicas aleatoriamente num ritual. Isso não é bom, isso não ajuda as pessoas, assim, isso torna o ritual um pouco mais complicado, isso faz com que a pessoa esteja ouvindo uma música e vivenciando uma coisa totalmente diferente, totalmente fora do tema que você gostaria que ela estivesse. Então, que as pessoas que façam rituais estejam mais atentos a isso. Né? Acho que é muito importante a gente entender que o xamanismo universalista não é uma bagunça, não é uma salada. É um caminho espiritual, né? De integração. Acho que essa é a palavra que mais explica. Bom, gente, acho que é isso, não tem mais nada a acrescentar. Se tiver dúvidas, comenta aqui embaixo, tá bom? E continua curtindo e comentando. Estamos quase chegando a 1000 inscritos. Eu estou muito feliz. Quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal. Se você está assistindo esse vídeo, se inscreve nesse canal. Comenta aqui se você gostou. Comenta aqui para me dar um oi, porque isso ajuda o canal a crescer. E isso é muito bom. E isso me deixa muito feliz. E eu acho que quem se beneficia desses conteúdos também fica muito feliz. Gratidão.